Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou, permaneceu, eu quero deixar aqui meu muito obrigada a você que assiste ao vídeo até o fim. Eu deixo a você também o meu muito obrigada também a você que permaneceu, apesar de muitas vezes eu sei soar eu, vamos dizer assim, atrevida, arrogante, petulante, nariz em pé, metida, antipática, insolente. Quero dizer a vocês que todas essas eu vou colocar todos esses adjetivos, eu já os conheço. Não de ler, e nem também de procurar saber no Aurélio ou no Google os seus significados. Eu já sei de ouvi-los. Porém, na Bíblia tem um versículo para você que passar pelo meu canal, para você que, por favor, eu acabei de citar aqui adjetivos um tanto quanto, né? Eu arregacei as mangas, não foi para brigar, tá? Eu estou arregaçando as mangas porque aqui nós estamos, eu vou dizer assim, como todos os anos, dia 13 passado, eu me esqueci de dizer, foi o dia do rock, bebê. Então, eu sou uma pessoa que eu confesso a vocês que eu tenho o meu pezinho assim, na música. Eu gosto, sabe? Não gosto, tipo, Ratos do Porão, tal, não. Eu sou daquele rock mais pro estilo Elvis Presley, jeitinho, sabe? Eu sou mais light no tocante ao rock. Essa coisa de metal, sabe? Assim, os caras botam a língua pra fora, não sei o quê. Música pra mim, ela pode ser consoante ao rock, porém ela tem que consoar e soar também agradavelmente aos meus tímpanos. Faz sentido, não faz? Então, gosto é gosto, tá bom? Me considero uma pessoa eclética, porém eu acho que festa junina combina muito com, por exemplo, eu quero que risque meu nome da sua agenda, do que, por exemplo, como um carnaval, concorda? Eclética, porém com noção. E eu acho também que numa festa junina combina muito mais aquela música que diz olha a chuva, já passou, olha a cobra, é mentira. Né? Que bom se todas as cobras fossem mentiras. Outro dia eu li no Facebook onde dizia assim, algumas cobras usam batom e vão ao cabeleireiro. Aí eu pensei assim comigo assim, oh meu Deus, quem disse isso? E, gente, o pior que esse post, sabe aquela pastora que eu esqueci o nome dela, não sei se ela é da Assembleia de Deus, ela tem um cabelo comprido, toda assim, sabe? E ela fala assim durante 1 hora direto, entendeu? E aí tava dizendo lá, a página era dela, só que as pessoas vão postando coisas. Se fosse eu, tinha coisas lá que postam que eu sinceramente odeio. Por ser dona da página, como pastora, se eu fosse pastora, eu deletaria. E eu entraria no inbox e pediria para a pessoa,
Por favor, menos aí, tá? Eu sou pastora. Ou então, vamos dizer, o gerente de marketing dela tem que saber marketear melhor o, o grupo da pastora. Porque tá um grupo, na minha opinião, de pessoa que conhece a Cristo, que conhece a palavra de Deus. Tem certas postagens lá do grupo dessa pastora, que foi formado um grupo, não sei se é ela que formou, ou se foi alguém que formou usando o nome dela, porém, enfim, internet, vamos colocar assim. Bom, mas hoje, gente, eu estou aqui, comecei assim do nada, mas voltando aqui, como eu disse a vocês, muitas vezes eu vou colocar as minhas explanações, elas podem soar a vocês, por exemplo, arrogante, petulante. E, gente, como eu disse também a vocês, eu não estou aqui para agradar a ninguém. Muitas vezes eu leio o versículo e em lendo o versículo eu dou uma refletida nele e após refletir neste mesmo versículo eu venho aqui explaná-lo. Eu estava refletindo hoje, eu vou dizer assim, durante o almoço, na passagem bíblica de José. Vou voltar aqui na passagem bíblica de José. Muitas vezes nós temos a tendência de, eu vou colocar, nos vitimizarmos. Hoje em dia usa-se muito esta colocação. A pessoa está se vitimizando. Certa vez, há um bom tempo atrás, eu ouvi um vídeo onde neste mesmo vídeo eu virei e falei assim, gente, eu li a Bíblia, eu já tive essa reflexão e eu não coloquei da maneira tão exata como a pessoa colocou. Mas em comentando com a minha mãe hoje, também, a partir do momento que eu li esse versículo, eu refleti e em conversa com a minha mãe, porque eu confesso a vocês que os tempos da minha vida, eles não foram muito, eu não convivi muito tempo com minha mãe e nem com meu pai. Eu convivi mais fora, né? Eu morava e trabalhava em São Paulo. Eu já, assim, nos anos 80, eu morei e trabalhei em Belo Horizonte. Então, eu confesso que os meus pais, eles eram para mim, eu não vou mentir para vocês, uma pessoa que ela sai de casa aos seus 14 anos, vocês concordam que esta pessoa, ela não conviveu com os pais? Então, após eu ter amadurecido, após eu ter crescido, após eu ter lido, após eu ter aprendido da vida, eu vou colocar assim, porque eu acredito que uma pessoa na casa do 5.4, ela viveu, ela aprendeu e ela sabe alguma coisa. Eu estou enganada? Acho que não, né? Então eu por ter aprendido,
eu tenho aproveitado, sabe? Outro dia eu citei aqui uma frasezinha de Monja Coen. Eu sei que o meu canal é de mensagens bíblicas. Sim, eu sei que eu me baseio na Bíblia para trazer o meu explanar. Porém, eu sou uma pessoa, como eu já disse a vocês, que eu sou voltada, que eu gosto de ler. Muitas vezes não minto. Eu começo a ler um livro. Algumas leituras me são cansativas, eu deixo ele para lá. Tô sendo sincera. Eu gosto de livros que primeiro, sabe aquele livro que te prende? Eu gosto de leituras que me prendem. Eu não gosto de leituras cansativas. Eu, por exemplo, eu comecei a ler um livro de um grande apresentador de TV. Eu senti que como apresentador, na leitura do livro dele, ele era bem melhor, para mim, na minha opinião. Como apresentador, como entrevistador, ele era bem melhor do que escritor. Primeiro, o livro era mais grosso que uma Bíblia. As letras, a letra formiga. E aí ainda por cima terminou-se sem terminar. Eu falei, um livro desta grossura, umas letrinhas deste porte, eu particularmente, sinceramente, devido à fama da pessoa e etc, eu confesso que eu esperava bem mais. E é um livro que eu não aconselho. Se alguém me pedir e me perguntar, vou ser honesta na opinião. Não vou citar o nome do autor do mesmo. Porém, sinceramente, na minha opinião, eu esperava mais. Esperava tanto mais que quando eu via que não atava e nem desandava, não atava. Sabe como diz o meu pai? Ficou aquela coisa nem ata e nem desata? Eu deixei pra lá. Agora, tem alguns livros que eu vou ser franca com você. É livro assim que para mim eu já li, já reli, volto a reler, porque é aprendizado mesmo. Sabe assim, para você não esquecer, para você estar sempre refletindo, sabe? Livro que vale a pena indicar, por exemplo, eu indico, ela não está mais neste plano, mas eu indico Na Sala com Danusa, entendeu? Eu indico Augusto Cury, eu indico Chine Achike, eu indico, quer ver, Sabedoria, quer ver, eu não sei o nome do autor, mas é que fala, como se educar, é alguma coisa assim, como se educar, eu não sei se é para a vida ou para viver bem a vida, é alguma coisa assim. É alguma coisa assim. Agora, tem alguns livros que o título, você pensa assim, nossa, esse livro aqui... Uma vez eu li um livro na Livraria Cultura que o mesmo dizia assim, um pi às vezes funciona. E eu tirei uma foto fazendo um gesto com o pai de todos, já que o título do livro era aquele. E a moça do caixa da Livraria Cultura riu muito na hora que eu fui segurar o livro. Eu segurei o livro para fotografar e eu tava de esmalte vermelho,
E eu coloquei o livro entre o Pai de Todos e o Aniel, assim, enfim. Ela riu pra caramba. Ela falou assim, gente, você não tá entendendo como a foto ficou funcional. Eu só retirei a foto que eu postei, porque naquela época eu era uma pessoa que eu escutava opiniões. Hoje eu não escuto mais. Hoje eu escuto a mim. E é como eu já disse aqui, quando você passa a escutar você, a tendência é você perder seguidores, você perder, enfim, é por aí. Mas a Monja Coin, voltando aqui, não deixando me perder na introdução, a Monja Coin, ela diz assim, quando você estiver no momento, eu confesso a vocês que eu já vivi muitas coisas. Mas, sabe, eu tenho certeza que não é só eu que já passou por uma situação e não curtiu aquela situação de verdade. Você estava na situação, mas a sua mente não estava. Você estava na situação, vivendo o momento, mas você não curtiu, você não degustou aquele momento. E a frase da Monja Coen diz assim, deixa eu ver se eu vou colocá-la adequadamente como de fato estava escrito no livro. A frase dela dizia assim, quando você estiver vivendo um momento, esteja de fato nele. Esteja fisicamente, mentalmente, emocionalmente, visualmente, auditivamente, mentalmente, todo o seu corpo esteja presente no momento. Porque é um momento que não volta mais. E eu confesso a vocês, eu passei imensamente parte da minha vida, muito mais sendo, eu vou colocar, visita para os meus pais do que filha. Sim, acontece. Acontece isso, não é só comigo. Acontece isso com muita gente. Acontece isso por situações socioeconômicas e etc, e etc. Comigo aconteceu por situação econômica. Graças a Deus. Porque tem gente que acontece um distanciamento por chateação, por revolta, por briga, por demandas e etc. Comigo aconteceu porque a minha família era desprovida de recursos. E qual família hoje que é, vamos dizer, totalmente provida, né, de recursos? Eu tenho para mim, particularmente, que uma família totalmente provida de recursos é aquela, para vocês terem uma ideia, nem mesmo famílias que na minha infância eram tidas como quatrocentonas, hoje, nos dias atuais, elas são pessoas de baixa renda também. Sim, porque muitos dos descendentes de famílias quatrocentonas, eles sentaram em cima do que o bisavô, o tataravô fez. E dinheiro que você não faz ele, só vai gastando e não vai
fazendo ele girar, eu vou colocar assim, acaba-se. Então eu acredito que muitos ricos da minha infância, hoje, eu tenho para mim que são os pobres, que são pobres. Eu tenho para mim. Eu já trabalhei para pessoas que tinham sim nomes de pessoas ricas, mas moravam-se em locais de primeira classe. Porém, a sua vida, o seu lar, a sua casa não era de primeira classe. Eu estou falando o que os meus olhos e o meu físico presenciou, o que eu vi. Muitas vezes muitas vezes uma pessoa, por exemplo, em São Paulo, que mora, por exemplo, na freguesia do Ó, muitas vezes essa pessoa é um bairro, freguesia do Ó, é o que é intitulado de periferia. Haja vista que tem até a música de Gilberto Gil. Sou um punk da periferia, sou da freguesia do ó, 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 ok pra você e toda a freguesia. Então, é um bairro de periferia. Porém, se nós formos levar assim ao pé da letra, tem gente que mora em Higienópolis, nos Jardins, que faz das tripas coração para pagar condomínio, tá? Eu não tô falando de coisa que eu li, não. É coisa que eu vi com os meus olhos e que eu sei. Tá legal? Mas, por ter vivido essas situações assim, eu convivi pouco com meu pai, estou convivendo agora, Deus está permitindo a mim oportunidade de viver o dia a dia com a minha mãe, porque eu não vivia dia a dia com meus pais. Como eu disse, eu os visitava. Sim, eu chegava para visitar meus pais, eu saía de São Paulo na sexta-noite, chegava no sábado pela manhã e ia embora domingo à noite. Então, vocês vão de convir que era uma visita de passarinho, vamos colocar assim, aos pais. Uma visita corrida. Então, após ter lido essa frase de Monja Coen, onde a mesma diz, esteja de fato presente no seu momento. Eu passei, por exemplo, quando eu sento para almoçar com a minha mãe, nós duas conversamos durante horas, rimos pra caramba. No meu aniversário, como eu disse aqui para vocês que assistiram ao vídeo, eu fiz uma noite de fundi e começamos às 20 horas o meu jantar de fundi. A minha mãe, por ser idosa, eu confesso que eu servi, ela estava enfraquecida, eu servi fruta, servi almoço, servi lanche da tarde para ela, mas no meu aniversário, no meu ano novo existencial, eu tenho por costume, à meia-noite do dia 12 até às 20 horas do dia seguinte, eu costumo consagrar em jejum a Deus, em agradecimento, é jejum de agradecimento esse.
À meia-noite eu começo o meu jejum e normalmente eu o entrego às 20 horas, que é o horário que normalmente no meu ano novo existencial eu entrego o meu jejum. Mas eu geralmente, no meu ano novo existencial, eu faço jejum de agradecimento a Deus pela minha vida, por ele ter um versículo na Bíblia que diz assim: até aqui tens me sustentado, Senhor. Então eu tenho nas minhas orações também, quando eu vou orar, eu uso essa colocação. Até aqui tens me sustentado, Senhor. Então no meu ano novo existencial, eu confesso que eu sou daquelas contrariando a todos e a geral, eu sou daquelas que no meu ano novo existencial aí é que eu me visto de branco, tá? No meu ano novo existencial é a data em que eu me visto de branco, é a data em que eu procuro comer pela manhã como os judeus. Após o meu jejum, eu tomo um copo d'água e eu tomo uma colher de mel com vinagre. Porque se vocês forem analisar, Jesus, quando ele morreu e ele pediu água, passaram na boca dele vinagre. E eu, como agradecimento a Deus pelo sacrifício dele, pela minha vida, né? Quando no meu ano novo existencial, eu tenho o costume de tomar um copo d'água e depois tomar uma colher, pego uma colherinha de vinagre e pingo 7 gotas de mel. E eu tomo. E após isso, eu como uma maçã e aí eu começo o meu jantar de ano novo, a minha ceia. E por eu ter lido essa mensagem de Monja Coen, onde ela mesma diz, esteja de fato presente no seu momento, e eu ter passado muito tempo distante, né? Mas não foi por trabalho, foi por necessidade de trabalhar. Então, hoje, estando com a minha mãe, nós duas estamos almoçando, tomando café, eu confesso que a gente conversa sobre absolutamente tudo. Absolutamente tudo. A gente fala sobre política, a gente fala sobre novela, a gente fala sobre livros que ela leu e eu também li, a gente comenta sobre eles. A gente fala, por exemplo, de o que eu vi na rua e que poderia ter sido diferente. E comentamos também discussões que muitas vezes eu poderia passar, sabe, um zíper na boca, mas eu tô num processo que eu fiquei muito tempo calada, assim, aqui hoje em dia a pessoa olhou para mim, eu já tô voltando naquele estilo. Algum problema? Entendeu? Eu já não tô mais, sabe? É como se outro dia eu falei, Senhor, eu sinceramente já tá me dando nos nervos já, sabe? Então, ou o Senhor tira do meu caminho, ou então coloca respostas certas nos meus lábios. Outro dia, eu estava aqui comentando a minha idade, acredito que chegou nos ouvidos de 2 cavaleiros, porque eu quero deixar claro que cavalheiro é uma coisa, cavaleiro é outra. Então, os digníssimos cavaleiros, né, disseram, ih, a lagoa secou. Eu virei e falei assim, mal sabia eles que eu não sou peixe. E não dá para pescar na lagoa, não. A lagoa secou. Aí eu virei para eles e falei, eles não ouviram.
Porque se tivesse ouvido, ou se ouviu, não tinha resposta certa para dar. Mas a resposta que eu dei, eu estava entrando, chegando da farmácia para minha mãe, e os cavaleiros disseram: "E não dá para pescar mais não, a lagoa secou". Eu virei e falei assim: "Mas não pesca mesmo, porque eu não sou peixe de lagoa, eu sou peixe de alto mar. Como que um peixe de alto mar vai viver em lagoa? Nunca. Simples". Outro dia, uma representante aí de um programa de TV colocou: "Às vezes um pi faz toda a diferença". Eu falei: "Olha, eu já fui pi várias vezes, foi pi pra caramba, não gostei. Então, pi pra você então, já que faz toda a diferença pra você. Pi pra você". Não é assim? Às vezes um pi faz toda a diferença. Ué, se um pi para ela faz toda a diferença, então vamos lá. Então, eu já pi várias vezes e foi horrível. Então, se para você faz diferença, para mim foi horrível. Mas se para você faz diferença, pi então para você. Comentário pi, resposta inteligente. Eu penso assim. Eu, sinceramente, eu sou daquele tipo de pessoa, a palavra de Deus é bem clara. Apresentai tudo diante de mim em orações e súplicas. Então, quando eu vou orar, Senhor, em nome de Jesus, coloque nos meus lábios até a resposta certa. Aliás, Senhor, me use de fato como vaso e não fale, que eu não fale, que seja o Senhor a falar por mim. Em todo e qualquer lugar e situação. Uma vez eu fui a um mercadinho e passei muito tempo sem voltar a este mesmo. Quando voltei, o, o digníssimo, eu vou colocar gerente do mesmo, disse assim: "Ué, voltou pro mercadinho de segunda linha?" Até onde eu sei, mercado de primeira linha para mim, que eu conheço no país, mercados de primeira linha é Extra, Pão de Açúcar, Carrefour, tá? Tem aqueles sacolão lá de São Paulo, são mercadões de primeira linha. Mercado de interiorzinho, que o cara coloca o nome da família, nome de santo, não é de primeira linha. Farmácia, por exemplo, de primeira linha. Droga Raia, Drogaria Brasil, Drogaria São Paulo. Eu estou enganada? Eu tenho certeza que não. Agora, farmácia que o cara coloca não sei o quê, não sei o quê. Nome de família. O nome da família famosa não é primeira linha. É o nome da cidadezinha do interior que o dono da farmácia colocou o nome da família dele. Farmácia de segunda linha. Não existe leite condensado de segunda linha? O leite condensado de segunda linha é bem mais barato do que, por exemplo, um Nestlé. Não existe, por exemplo, Coca-Cola? A Pepsi é de segunda linha. Ela é mais barata do que a Coca-Cola. A Pepsi tá. Ela tem camiseta? Tem. Ela tem tênis? Tem. Ela tem bottom, que é de pregar na roupa? Tem. Tem toalha da Pepsi? Tem. Tem comercial da Pepsi? Tem. Mas a Coca-Cola é imbatível. Toma uma Pepsi e toma uma Coca-Cola. Aliás, pega um sabão Omo e pega
Ariel. Você... segunda linha. Segunda, a shampoo. Shampoo. Tem shampoo, tem sabonete, tem hidratante que nem nos mercados não vendem. Você tem que ser por catálogo. Tenta comprar um... Você vai encontrar em farmácia L'Oréal. Tenta comprar um Kerastase. Tenta comprar um Vichy. Em locais que não for. Tem locais que vende, por exemplo, cremes da Kerastase, da Vichy, essas coisas da Victoria's Secret, por pedido. O cliente chega, faz o pedido e o comércio daquele local vai pedir o produto em algum lugar. Não tem, não tem. E a partir do momento que aquele cliente pediu, aí a loja começa a perceber que tem cliente para aquela marca e começa a adquirir a mesma. Mas se você entrar, por exemplo, numa drogaria São Paulo, o que você procurar, você vai encontrar. No tocante à perfumaria, remédio e etc, e etc. Por quê? Porque é primeira linha. Agora, eu acho para mim que um mercadinho de cidadezinha, de interior, ele não pode vender produtos de segunda linha ao preço de primeira linha. Simples assim. Porque um mercado de primeira linha, você vai encontrar nele produto de primeira linha, segunda linha e às vezes até terceira linha. O que o cliente procurar vai ter. Então eu penso assim, que já que o mercado é de segunda linha, a decoração é de 10ª linha, o preço tem que andar ali, ó, tete a tete. Não é Nestlé? Não pode custar R$10. Não é Lacta? Não pode custar 25. Simples assim. Mercado de primeira linha, você vai encontrar todos os tipos de produtos. De primeira, segunda e até terceira linha. Porque este mesmo mercado de primeira linha, que é chamado de hipermercado, não é nem de mercadinho e muito menos de mercado, eles estão na colocação de hipermercado. Isso quando não colocam, por exemplo, de shopping. Sim, tem um pet na Marginal em São Paulo que chama-se Shopping dos Pets. Por aí vocês podem ter uma ideia do tamanho da rede desse estabelecimento, ao ponto da própria marca se apresentar como o shopping dos pets. Ou seja, lá você leva o seu pet, você encontra tudo o que você precisa, e enquanto ele toma banho, você ainda toma o seu cafezinho, porque dentro tem uma cafeteria. Por aí você pode ver o tamanho da marca, o tamanho do espaço, tá? Uma coisa para ser hipermercado, até onde eu conheço, ela vende de todos os produtos, até roda para carro. Isso se não vender carro. Cama, mesa, banho, decoração, tudo nos hipermercados. Às vezes são andares e andares. Ah, e as escadas? Tem escadas, tem esteiras e tem elevador para cadeirante. Isto chama mercado de primeira linha e o nome dele não é mercado,
é hipermercado. Os demais mercados de cidade de interior, se não tiverem a bandeira de hipermercado de cidades, são de segunda linha. E por ser de segunda linha, se a cidade não for turística, o preço tem que ser de acordo com o mercadinho. Agora, eu concordo com o dono do mercado. O mercado é dele. É natural que ele ache que o mercadinho dele é o hipermercado. É natural. O mercado dele tem estacionamento? Não. Eu concordo com ele. Concordo. O mercado é dele. Ele vê o mercado dele como um hipermercado? Meus parabéns, ele está de parabéns. Porém, trabalhe para isso. Vai construindo para cima andares. Eu pensaria assim. Faz um prédio, atravessa, vai subindo. Embaixo é feira, em cima é loja e departamento. Ele está querendo que seja hipermercado? Ótimo. Então trabalhe para isso. Esteja de fato no momento que você está. Ah, você está no momento mercadinho? E chega o cliente, o dono do mercado, que é dono e gerente, provoca o cliente. O dia que esse cliente voltar lá, esse cliente vai voltar, a Edilene principalmente, montada nas respostas. Porque todas as vezes que eu vou neste mercado, ou é funcionário que é usado para me provocar, isso quando não são os próprios donos. Agora eu te pergunto, um mercado como este, que é mercadinho, o cara no coração, na alma dele, tá querendo que seja um hipermercado. Eu quero dizer que o Abílio Diniz, eu já ouvi pessoalmente. A esposa dele faz, pelo menos até onde eu sei, academia no Shopping Eldorado. E a menina que eu era babá dela fazia natação nesta mesma academia. Sim. Você olha para ele, para o Abílio Diniz, dono de toda a rede Extra, Pão de Açúcar e Carrefour, não tem a petulância, a arrogância, a provocação do dono do mercadinho da cidade do interior. Conversa com você, com qualquer pessoa, como se estivesse conversando com um parente do presidente. Vejam vocês a diferença. Por aí vocês podem ver. E ele não precisa disso. Ele não precisa disso. O Abílio Diniz, aliás, ele pode passar perto de todo mundo como, por favor, abram alas, porque o senhor... Gente, ele é dono de uma rede no país inteiro. Aliás, ele é dono de rede no país inteiro e dono também de, como que chama aquela pessoa que é dona de uma marca, e aí você vai lá e eu tenho um nome quando uma pessoa é dona de uma marca, o nome ele patenteou a marca e é como se fosse um McDonald's. O McDonald's é uma rede, sim, porém, em cada lugar é um dono que adotou a rede. Por aí vocês podem ver o poder do sujeito. Vocês podem ver. Ah, tem Carrefour, tem Extra, tem Pão de Açúcar no país inteiro?
quiçá se já não existe até no exterior. E, aliás, Carrefour significa cruzilha. Tá? E aí, o que acontece? O cara, ele na realidade, ele vende a marca dele. Extra, Carrefour, Pão de Açúcar, é a Coca-Cola. Está se tornando uma Coca-Cola. Está se tornando um Omo. Está se tornando uma Maizena. Está se tornando uma Minâncora. Está se tornando um Johnson. São marcas que alcançaram Colgate. Agora, e se eu disser para vocês que o dono da marca Colgate, ele era evangélico e ele começou como faxineiro para o dono da fábrica, de uma fábrica? Sim, sim. Saiu de casa com a roupa do corpo, pegou carona, entrou no primeiro local que estava escrito lá, contrata-se. O dono do local falou que não tinha condições de pagar muita coisa. Ele falou a verdade para o dono, que não tinha onde dormir. O dono disse que precisava de segurança. E ele foi ganhando confiança do dono, foi ganhando confiança, o dono da Colgate. Ele foi ganhando confiança do dono, confiança tanta esta, que todo o dinheiro que ele ia recebendo do dono, apesar de ser pouco, apesar de ser pouquinho, ele ia guardando. Ele ia recebendo pouquinho, ele ia guardando pouquinho. Mandava para a família, a ponto que o dono já não estava conseguindo mais. O que ele fez? Ele virou para o dono da fabricazinha que ele foi contratado como faxineiro, virou para o dono e falou: o senhor quer vender para mim? O senhor pôs a plaquinha ali de venda e colocou até o preço embaixo. Eu tenho esse valor. O senhor quer vender para mim? De empregado a patrão. Por aí vocês podem ter uma ideia. O dono da Colgate. Ah, e detalhe. Tinha uma coisa muito importante que o dono da Colgate fazia. Ele mandava para a família, ele doava uma quantiazinha para a igreja, doava uma quantiazinha para a igreja, ajudava a família e guardava um pouquinho para ele. E aí entra aquele versículo da palavra de Deus: se fordes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu confesso a vocês que eu termino esta mensagem com este versículo. Se você quer ser colocada no muito, seja fiel a Deus no seu pouco. Porque eu não vou mentir para vocês. Eu já trabalhei, sim, como eu já disse a vocês aqui, tá? Como doméstica. Confesso a vocês que teve um de meus trabalhos que eu fui muito escrachada neste trabalho, ofendida. Fui ofendida mesmo. Não vou colocar aqui as ofensas verbais pelas quais eu fui acometida, e isso dentro dos meus 14, 15, 16, 17 e 18 anos. Não vou apresentar aqui. Mas a partir do momento que ao sair deste local, eu comecei a honrar a Deus em primeiro lugar,
eu posso ter certeza a vocês que até então Deus tem cumprido na minha vida a sua promessa. E não faltará a você. Eu vou colocar assim, vou me colocar como a primeira pessoa neste versículo. E não te faltará nem coisa grande e nem pequena. E eu posso garantir a vocês que não tem me faltado mesmo. Absolutamente nada. Tá bom? Então, se você tem alguma dúvida com relação a em quem depositar a sua confiança, eu aconselho a você, deposite em Deus. Você jamais será roubado, contrariado, chateado ou etc e etc. Muito bem. Depois deste vídeo, que o YouTube já me pediu para que não o prolongasse, mas já está aqui nos 51 minutos e alguma coisa, eu termino este, desejando a você uma excelente semana. E até o próximo vídeo.